Bom, gente, então estamos retornando, para o nosso painel. Nós estamos estudando a 23ª sessão teórica, incorporação mediúnica, assimilação das correntes mentais. O grupo 1 estudou no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, Transe e Incorporação. Boa noite, meus irmãos. Então, no grupo 1, estudamos o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. A primeira coisa que ele fala é que ele chama o transe e incorporação como psicofonia, que é a mesma coisa, que é a faculdade que permite aos espíritos, utilizando os órgãos vocais do médium, transmitir a palavra audível, ou a mensagem, a todos os presentes. Então, ele usa os órgãos vocais, vamos dizer assim. É através dessa faculdade, da psicofonia, que os desencarnados, os espíritos, eles narram, quando desejam, ou da sua vontade, os seus problemas, as suas aflições, as suas dores, recebendo dos esclarecedores. No livro ele usa o termo doutrinadores, nós falamos que hoje em dia o termo mais apropriado é esclarecedores, em nome da fraternidade cristã, o esclarecimento e a consolação. Os grupos mediúnicos, no caso, um grupo de desobsessão, enfim, esses grupos que trabalham com mediunidade têm um valioso ensejo de colaboração na obra de esclarecimento desses espíritos. Nós vimos, inclusive, que antes do advento do espiritismo, eram os espíritos superiores que faziam esse trabalho, que hoje nós fazemos nas reuniões mediúnicas. Trabalho de esclarecimento, e também de consolação a esses espíritos. Leon Denis, ele diz o seguinte, que os fluidos grosseiros dos espíritos endurecidos não lhes permite entrar em relação com os espíritos adiantados. Em outras palavras, em alguns casos, os espíritos são trazidos até nós, nas reuniões mediúnicas, porque eles conseguem ouvir o encarnado, mas não conseguem ouvir os espíritos. Então são espíritos tão presos à matéria ainda, que têm muita dificuldade em ouvir os espíritos superiores. Então eles estão mais em sintonia conosco do que com os espíritos. Daí a nossa importância na obra, como que somos importantes para Jesus. O assistente Aulus, ele também diz o seguinte, que esses espíritos trazem ainda na mente o teor vibratório idêntico da existência corporal. Emmanuel nos diz que eles conservam por algum tempo, são incapazes de aprender as vibrações do plano superior. Então eles estão mais em sintonia conosco, esses espíritos endurecidos. Uma outra coisa que nós vimos também, que na comunicação há uma relação íntima muito grande entre o espírito comunicante e o médium. Então há uma profunda associação das duas mentes. Os pesares, os rancores, as aflições, ódios e demais sentimentos do comunicante, com dolorosa repercussão no corpo físico. Então é muito comum o médium sentir o mesmo que o espírito. Então, uma dor, algum problema assim, que ele tenha, então o médium naquele momento também vai ter esse problema. E tem até uma indicação aqui para as médiuns, mulheres, as grávidas. E aí, no texto há uma indicação, e a Silvia entrou na nossa sala e falou, olha, esse livro já tem assim, algum tempo que ele foi lançado, e nos dias de hoje nós entendemos que é a própria mulher que vai dizer
até quando que ela vai continuar participando da reunião mediúnica. Porque conforme foi dito aqui anteriormente, como ela vai, o médium, ele acaba assim, absorvendo todo o sentimento do espírito, ou as suas sensações, então a mulher com a criança em desenvolvimento, então esses sentimentos do espírito ou sensações podem ser prejudicial a ela ou a criança. Mas a própria mulher, ela sabe o momento certo de parar, né? Outra coisa que nós vimos também, que na incorporação, até o termo que ele usa aqui é o seguinte: o médium cede o corpo ao comunicante, né? E que, de acordo com seus próprios recursos, ele pode comandar a comunicação. Pode não, é ele que comanda a comunicação, fiscalizando os pensamentos do espírito comunicante, disciplinando os gestos e controlando o vocabulário do espírito. Então, o que nós falamos lá no grupo? Que às vezes o espírito chega, né, e batendo na mesa, né, socando, e querendo assim agredir alguém. Quer dizer, o médium não vai sair por aí agredindo as pessoas ou dando soco na mesa para machucar a mão. Não há necessidade. Então, é isso que o médium tem que filtrar. Ou há casos que o espírito vem falando palavrão, e palavrão mesmo, né? Quer dizer, não precisa o médium repetir aquela palavra de baixo calão. Então ele vai filtrar o que tem que ser dito, né? Outra coisa também, que o médium terá sempre os meios de cultivar a sua faculdade mediúnica, de educar a sua faculdade mediúnica. E que em alguns casos, se ele considerar que não está dando conta, entre aspas, né, do espírito, aí nós falamos da importância do estudo e também da confiança no grupo mediúnico. Primeiro que com o estudo, ele vai raciocinar: não, eu aprendi lá estudando no COEM, que eu é que vou dominar a comunicação, então eu vou controlar, eu vou dar conta desse processo. Em outro ponto também, não, mas eu acredito, né, nesse grupo, nas pessoas que estão aqui ao meu lado, elas vão me amparar, então eu não estou sozinho. Então isso é muito importante. Outra coisa também, que o pensamento do espírito, antes de chegar, até o termo que ele usa é esse, ao cérebro físico do médium, passa pelo cérebro perispirítico, resultando disso a propriedade que tem o medianeiro de fazer ou não fazer o que o espírito pretende. Então, nesse caso, a comunicação se dá de espírito para espírito, ou de perispírito para perispírito, porque em alguns casos, quando é um médium inconsciente, mas como é que eu vou saber, como é que eu vou filtrar? Não, é que você vai ter acesso a essa informação. O seu corpo físico pode até não registrar, mas você vai saber, né? Porque é de espírito para espírito. Nós vimos também que a educação mediúnica, aliada à melhoria interior, sob o ponto de vista moral, possibilita a disciplina, né, do médium. Então, que nós temos que trabalhar também a nossa reforma íntima. Até falamos na sala da importância da prática da caridade, né, que a gente não pode esquecer o estudo, que isso também é muito importante. Então, não é porque já fez o COEM que não precisa estudar mais, tem que continuar estudando, né? Que o médium negligente, ele favorece as turbulências nas comunicações de espíritos violentos, então que a gente não pode ser negligente. E por último, né, ele assim conclui o seu texto, que o aprimoramento espiritual, o devotamento, a bondade, com todos, né, e o desejo de servir, conduzem o médium ao maior controle da própria vontade, assegurando assim êxito na tarefa. Então, basicamente, é isso que nós vimos no grupo 1. Obrigada. Quando ele fala que a gente tem que ter confiança no grupo mediúnico, ele está querendo dizer o seguinte: não é que eu posso me descontrolar, que o grupo vai me segurar, não é isso. É a confiança na vibração do grupo, que o grupo está fluidicamente fazendo a minha manutenção para que eu consiga me equilibrar. Então, a gente não vai esperar do grupo contenção física, não é isso, viu, gente?
é mesmo sustentação, fluídica, espiritual. O grupo 2, psicofonia consciente. Estudaram nos domínios da mediunidade, de André Luiz, estudaram o capítulo 6º. Boa noite a todos. Estudando psicofonia consciente nos domínios da mediunidade. André Luiz, capítulo 6. Narrando o desencarne de um irmão em plena vitalidade orgânica, o mesmo não estava preparado para vivenciar o mundo espiritual. Possuía forte obsessão por uma irmã que ele amava muito e passou a obsidiá-la, obsidiando-a, provocando grave vampirismo sobre a mesma, sendo a mesma pedindo auxílio para os dois. Ela solicitou auxílio num centro espírita. Foi socorrida pela médium Eugênia, tendo a médium total controle sobre o trabalho desenvolvido, pois estava preparada mediunicamente. Para ajudar o irmão obsessor, a médium experimenta todas as sensações do espírito comunicante. Sendo a mesma preparada, ela consegue filtrar atos e palavras, sempre atenta ao objetivo do trabalho. É importante o médium ter o controle da situação, coibindo excessos de qualquer natureza que não diga respeito ao fato em si, ou seja, ao trabalho em favor do obsessor. Para que o médium não sofra dúvidas e hesitações na comunicação, deve buscar o estudo e o melhoramento moral no trabalho constante no bem. Gente, então nesse capítulo, nós estudamos nos domínios da mediunidade, o André Luiz conta o fato da nossa médium Eugênia, como que aconteceu a incorporação, né? Ou seja, como é que aconteceu a psicofonia desse espírito que estava recém-desencarnado, não estava sabendo que tinha desencarnado, estava num processo de obsidiando a pessoa que ele amava anteriormente, ele estava numa espécie de simbiose. Então, o André Luiz vai explicar como que ocorreu a psicofonia, o processo, o transe mediúnico, né? Então, é o consciente. Ele fala assim que a médium desdobrou-se um pouquinho do corpo, ficou uma certa distância do corpo, e o espírito se aproximou dela como se debruçasse sobre uma janela. Quer dizer, não é que o espírito entrou em seu corpo, ele conseguiu penetrar levemente o psiquismo dessa médium, e a partir daí o espírito fazia comunicação através da médium, a médium totalmente consciente. Ela estava perto do espírito, observando tudo que o espírito falava, e ela, antes dele falar, ela já percebia mentalmente o que ele queria falar, porque eles estavam ligados perispírito a perispírito, né? Perispírito do médium com o do comunicante, e ela estava totalmente consciente. Então, ela comandava aquela reunião, aquela comunicação dentro da sua consciência. Então, até ele fala assim, que ela era como uma enfermeira que tomava conta, cuidava daquele espírito para que ele pudesse fazer a comunicação. Então, esse daí é o médium consciente. E o companheiro falou que muitas vezes esse médium consciente, ele tem dúvida se a comunicação é dele, porque antes mesmo do espírito, primeiro, às vezes o médium não é evidente, então ele não vê o espírito, vai aflorando aquelas ideias na cabeça do médium e ele não sabe se aquela ideia é dele ou se é externa,
né? Então, é muito comum, às vezes, no começo, principalmente, quando a gente está trabalhando a mediunidade, a gente ter essa confusão. E ele fala, mas entendo essa confusão, Hilário, que é o orientador. O que a gente faz, né? Ele fala assim, que a gente tem que aprender a ter confiança. Porque a simples dúvida já faz o desacoplamento mediúnico, quer dizer, já atrapalha a harmonia vibratória e o espírito muitas vezes é expulso, porque você não entendeu, você não aceita, você não dá passividade, ou seja, você não se entrega conforme a companheira fez, você não se desdobra e permite que o espírito faça. Não vamos preocupar com isso agora no COEM, porque o COEM é época mesmo da gente ficar em dúvida, buscar, procurar. Devagarzinho a gente vai tendo essa confiança e vai trabalhando automaticamente. Nós estamos aqui numa reunião que a gente está experimentando, a gente está estudando, a gente está buscando, então isso é natural nessa época. A gente não pode depois, lá atrás, não, já ficar... né? A gente já teve N provas de toda a faculdade mediúnica e continuar nessa desconfiança, nessa falta de confiança na sua própria faculdade e no socorro. Bom, o grupo 3, ele falou a respeito da psicofonia sonambúlica, ou aquela que é inconsciente. Boa noite. O nosso grupo estudou o capítulo 8, nos domínios da mediunidade, do André Luiz, e ele narra uma comunicação em que um espírito muito endurecido, ele comunica, né, ele tem um pensamento, a fala muito rígida, sentimentos ainda muito inferiores, e ele vai falando, né, que ele era um fazendeiro no século XVIII, que arrecadou muitas fortunas, e que após o desencarne também o André Luiz relata que alguns espíritos que ele maltratou enquanto encarnado o perdoaram, mas outros não. Aí ele continua, o André Luiz continua narrando como foi a comunicação, e ele coloca que existiam duas médiums lá na sessão, né, na comunicação, na reunião, a dona Celina e a dona Eugênia. E as duas médiums, elas se desligaram ali, né? Deixa eu ver onde que está. Elas se desligaram da veste carnal durante o trabalho. E aí, a dona Celina, ela apresentava algumas qualidades diferentes um pouco da dona Eugênia. Ela era, aí o Aulus, que é o espírito que estava esclarecendo ali para André Luiz como que estava acontecendo ali a reunião, ele explicou que a dona Celina, ela era uma sonâmbula perfeita. E aí, nesse caso, a psicofonia, ela se processa sem a necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede em que o ocupa. A espontaneidade dessa médium é tamanha na sessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, ou seja, né, ela tem uma facilidade maior de se ligar a esse espírito comunicante. E né, consequentemente, o espírito comunicante se sente mais seguro, então ele consegue se conter, se controlar um pouco mais, né? E a sua posição medianímica é de extrema passividade, por isso mesmo que o espírito consegue se sentir mais seguro, e ela revela-se como... esse fato, né, não indica que a nossa irmã, no caso a dona Celina, deve estar ausente ou irresponsável durante esse processo. E aí ele coloca ainda que ela traiu o espírito a si, exercendo um sacrifício voluntário que lhe é doce ao coração fraterno. E aí ele coloca também que, exemplificando, que é como se fosse uma mãe, né, um carinho maternal mesmo. E aí a gente falou um pouquinho da importância
do ambiente mesmo da reunião, que tem a proteção dos mentores, porque o André Luiz ainda pergunta lá no início do capítulo por que aquele espírito que chegava com tanta energia, com tanta vibração assim ruim, como que ele poderia se comunicar no ambiente daquele. Aí o Aulus ainda fala da importância da proteção dos mentores ali da casa. Eu acho que é isso. Vocês têm... Então aqui, de novo, ele conta ele está contando uma reunião mediúnica, como está acontecendo, e cada espírito que vai comunicando, ele vai explicando. No caso da nossa amiga Eugênia, Dona Celina. A Dona Celina, eles ficam, o André Luiz fica assim, impressionado, porque ela é uma figura delicada, angelical. Ele está olhando com o olhar de espírito, não é, o André Luiz? Então ele vê que ela tem emanações equilibradas, brilhantes. E o espírito que está chegando ali, ele tem um corpo denso, um corpo espiritual denso, lameado, né? É muito difícil. Aí ele fica preocupado, falando, mas como é que ela vai dar conta de receber esse espírito? Aí ele vai explicar que é justamente isso. Ela tem essa faculdade que ela se desdobra, e no se desdobrar, ela consegue desligar o cérebro perispirítico do cérebro físico. Então, ela fica totalmente passiva, no sentido de pensamento. Ela limpa o seu pensamento total como perispírito, por isso que o espírito fica mais livre. Então, ele pode falar expressões mais dele, ele fala que fica seguro para ele falar, não seguro que ele está sentindo segurança, né? Seguro para falar tudo que ele quer falar, por isso que ele conta tudo, ele fala tudo, ele é rude, ele tem aquelas palavras rudes, mas não está desequilibrada a comunicação, porque mesmo em perispírito, ela está ali observando o que ele está fazendo, ela não se afasta. Então, quando ele vai falar alguma coisa que não deve, ou vai fazer um movimento mais brusco, ela não permite. Ela, perispírito, ela desdobrada, não é, ela não tem essa consciência. Quando ela retorna do transe, ela pode lembrar ou não. O André Luiz também fala isso, ela pode lembrar ou não. Se for importante para ela lembra, senão não tem necessidade de lembrar. Ela fala isso. E uma outra coisa, outro ponto importante que eu achei também da gente falar, André Luiz indaga que a comunicação, quando é feita por um médium sonambúlico, que ele não é tão equilibrado, é mais perigosa, no sentido de que pode causar como se fosse uma possessão. Então, o espírito, ele entrega o seu corpo perispiritual e, obviamente, o seu corpo físico, para aquele espírito falar o que ele quiser, sem filtro nenhum. É o médium que bate, que joga a cadeira, que grita. Então, é como se fosse uma possessão mesmo, né? Então, ele fala assim que é muito melhor, muitas vezes, o médium consciente, porque aí ele conscientemente faz essa filtragem, ele consciente. Mas quando é um médium, como a Dona Celina era, equilibrado, um espírito que já estava preparado, ela consegue fazer esse trabalho. E para alguns tipos de trabalho, é importante a psicofonia sonambúlica. No caso do Chico Xavier. Chico Xavier, ele era sonambúlico, porque ele via tal e qual se passava. Tanto é que o livro aqui, ele escreve literalmente o que o André Luiz falava, ele vai explicando. Ele não, se a gente for perceber, o grupo 4, ele vai falar a respeito de um pouquinho de ciência, né? De eletricidade, a gente vai ver isso. E o Chico não tinha conhecimento de nada disso. Como é que ele poderia, sendo consciente, se ele não sabia nada disso? Então, nessa hora, a inconsciência foi boa. Então, tem o lado bom e o lado mais difícil de ser trabalhado. Certo? O grupo 4, assimilação das correntes mentais nos domínios da mediunidade, o André Luiz, capítulo 5. Acho que tá bom. Bom, assimilação das correntes mentais.
Nesse momento, André Luiz vai observar o que acontece numa reunião mediúnica, o que acontece aqui embaixo e toda a preparação do que acontece no mundo espiritual. Então, como é feita essa organização? Num primeiro momento, ele observa as pessoas chegando, se acalmando, e há uma ligação mental entre elas. Então, todo mundo se concentra, por isso a importância de manter a vibração entre todos quando se há a reunião mediúnica, porque é necessário isso. Bom, e ele vai fazer o acompanhamento por um tempo de como se desenvolve esse intercâmbio. Então, existe duas pessoas, dois personagens. O mentor espiritual, que se chama Clementino, e o dirigente aqui da reunião mediúnica, que se chama Raul. Bom, num primeiro momento, o mentor espiritual, que é o Clementino, ele aguarda que todo mundo entre nesse clima para que ele possa se comunicar com o Raul. De que forma? Através do seu fluido. Até aí existe caridade. Ele tem que baixar o teu nível fluídico para poder se comunicar com o Raul, que está aqui e que é muito denso, igual nós, somos muito densos. Então, o mentor Clementino, para se conectar com o dirigente, ele abaixa um pouco as suas vibrações, porque senão o Raul, o dirigente, ele não consegue assimilar aquilo que o Clementino quer falar. Bom, a partir desse momento, o Clementino ele vai se concentrar e vai fazer uma prece. No momento da prece, o Raul vai falar exatamente a prece que o Clementino está fazendo lá no mundo espiritual. Então, Clementino ora na espiritualidade e Silva repete. Fios de luz que ligavam os componentes da mesa reflete a corrente vibratória. E é por isso a importância da afinidade, da sintonia do grupo. Se começar a haver dispersão, se um dispersa, outro dispersa, o que acontece? Quebra essa unidade. Então é rompida essa comunicação. Nesse momento, o Silva fica arrepiado, energizado. Quantas vezes nós mesmos nos sentimos assim, meio arrepiados, meio energizados? É isso que acontece na comunicação. Porque a comunicação ela é feita de espírito para espírito. Mas é necessário do corpo, é necessário da matéria, para que se possa ser exteriorizado aquilo que o espírito quer falar. O jato de forças mentais do irmão Clementino atua no plexo solar do Silva e espalha essa energia por todo o seu corpo, chegando até o cérebro e do cérebro até a boca. Então, o cérebro, nesse momento, ele é um receptor e a boca se torna apenas um alto-falante. Então, o Raul Silva ele vai apenas falar exatamente aquilo que o Clementino, que o mentor espiritual, está dizendo no mundo espiritual. A quantidade de energia dosada do Clementino para o Raul Silva também é dosada, porque senão não dá certo. É a mesma coisa que nós pegarmos uma lâmpada 110 e ligar numa tomada 220, não vai dar certo, vai queimar. Ou o contrário, vai faltar energia. Então, é dosado essa energia que é enviada do mundo espiritual para cá. Os mundos atuam e influenciam uns sobre os outros, e é por isso a importância da vibração positiva. Ou seja, se nós pensamos positivo, se nós pensamos o bem, nós vamos vibrar o bem, nós vamos atrair aquilo que é bom. Se nós pensamos o que é ruim, o negativo, nós vamos vibrar negativo, nós vamos atrair o que é negativo.
Então, pensamentos bons e ruins possuem naturezas completamente diferenciadas, com características diferentes. Pensamento ruim, vibração ruim. Pensamento bom, boas vibrações. Nós somos vítimas ou beneficiários de nossas criações mentais, segundo o que pensamos, gerando um efeito de acordo ou contra a criação. Ou seja, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós criamos, é o que vai gerar o que nós vamos passar, o que nós passamos todos os dias. Se nós seguimos o caminho do bem, se nós pensamos coisas sempre boas, coisas boas nós vamos atrair. Se nós pensamos coisas ruins, se nós desejamos coisas ruins nós vamos atrair. Na prece, há uma perfeita assimilação das correntes mentais. Por isso, a importância do pensamento unificado da mesa. Aí nós comentamos também muito a respeito assim, poxa, por mais que eu não queira, vem pensamento ruim, eu tenho um pensamento ruim, aí eu falo, não, mas está errado, vamos pensar coisa boa. E aquele pensamento volta e fica na cabeça, e a gente não consegue se libertar dele e tudo mais. Acontece que nós temos centenas, milhares de anos de pensamentos ruins, e a gente não consegue curar e tirar isso no momento agora. Então é preciso muito trabalho, muito estudo para que isso melhore. E como diferenciar? André Luiz pergunta, como diferenciar se o pensamento, se aquilo que o Raul está falando é dele ou é do mentor espiritual? Realmente é muito difícil. Essa diferença está na frequência vibratória, mas como? De que forma prática eu diferencio? É preciso muita meditação, muito estudo, para poder diferenciar o tipo de pensamento e também muito autoconhecimento, para eu saber se aquilo que eu estou falando é meu, de fato é meu, ou não. A mediunidade ela é inerente a todos os seres. Cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores. Então, mais uma vez, é importante sempre pensar o bem, buscar coisas boas, para que a gente possa assimilar essas forças melhores. Muito bem. E com isso nós encerramos o nosso estudo.